Este é um projeto aprovado pelo PROAC 39 de 2021, projetos culturais, conceitos gerais e ferramentas para elaboração. Iniciaremos o vídeo abordando, o vídeo em geral abordará a ideação de projetos, tratando os itens mais comuns, que são apresentação, descrição, justificativa, objetivo, público-alvo, contrapartida, cronograma, orçamento e, por último, a citação de ferramentas para facilitar as etapas de elaboração. Iniciamos com um conceito geral de projetos culturais, dentre muitos. O projeto cultural é uma iniciativa estratégica que tem o objetivo de apresentar planos e ideias que buscam fomentar e fortalecer a cultura em suas diversas manifestações, proporcionando experiências artísticas e culturais significativas para a comunidade envolvida. Então, iniciamos com perguntas orientadoras. Por que tirar a ideia da cabeça e colocar no papel, na tela? E por que elaborar um projeto? A importância de elaborar um projeto cultural está relacionada à organização, planejamento, definição de objetivos, acesso a recursos financeiros e mensuração de resultados e relevância social. Um projeto cultural bem estruturado aumenta as chances de sucesso, possibilita o alcance dos objetivos propostos e contribui para o fortalecimento da cultura em uma comunidade ou sociedade. E com a elaboração é possível definir e estruturar as etapas necessárias para a sua realização, como pré-produção, produção e pós-produção, divulgação. Isso permite também uma melhor organização e um planejamento mais eficiente das atividades envolvidas, facilita a busca por recursos financeiros por meio de leis de incentivo à cultura e editais de instituições privadas, e apresentar também um projeto bem estruturado e com embasamento sólido aumenta as chances de conseguir patrocínios, parcerias e apoios financeiros. Então, iniciamos pelo item apresentação. Então, este item, ele tem perguntas descritivas, né, perguntas descritivas, né, o que é a descrição do objeto do projeto, que pode ser uma ação, uma atividade, ou um produto cultural. Esse como fazer, comece com o histórico do objeto, descreva como surgiu a ideia de realizá-lo, qual sua importância e seus principais objetivos, o número de pessoas envolvidas, a qual público ele se destina e em que período ele ocorrerá. Tudo isso de maneira sucinta, né? A apresentação é uma síntese do seu projeto. Ela deve ser revisada ou até mesmo escrita depois que finalizar todos os outros itens do projeto. Nesse item, aconselha-se a trabalhar com o máximo de 300 caracteres, que a maioria dos editais trabalham. Dessa forma também, sintetizando, caso alguns editais ou mesmo apresentações possíveis para patrocinadores possibilitem uma melhor dissertação, é mais fácil criar, né, expandir essa narrativa que foi sintetizada do que fazer o inverso. Então, é um exercício também de sintetizar a narrativa. Então, para a apresentação e descrição, são feitas aqui, apresentadas algumas perguntas guias, né? O que é o projeto? Qual o seu objetivo geral? Quais são os principais envolvidos? Qual o público-alvo? Quando e onde ele será realizado? Essas perguntas guias, elas ajudam a elaborar esse texto que será feito aqui para esse item, que é o item de apresentação, descrição, e também a trazer para essa ideia da planificação, né, trazer da ideação para a planificação,
o projeto. Então, é muito importante se concentrar em descrever o conteúdo específico da proposta, e aí, nesse caso, evitar dissertar sobre as referências teóricas e conceituais, porque isso vai para a justificativa. Então, o que é o projeto pode incluir quantidade de apresentações, eventos, de tiragem, de obras expostas. Se for criação, é possível explicar a temática, quais as ações, as atividades contempladas ou os bens a serem produzidos, qual a programação, metodologia, estrutura, o formato do que se pretende realizar. Então, esse item, ele mostra, trata bastante, né, mas de forma sintetizada, tudo que o projeto pretende alcançar. Então, é importante conter números, é importante conter local, e é importante conter, principalmente, né, as pessoas envolvidas, parcerias. Enfim. E aqui um modelo deste item, que neste caso, né, neste vídeo a gente vai trabalhar com a gravação do álbum da banda fulana, como modelo também de exercitar todos os itens propostos aqui neste vídeo. Então, eu vou ler aqui a descrição da apresentação deste modelo. Então, gravação do álbum da banda fulana, formada por jovens músicos de Ibiúna. A banda há 5 anos realiza shows do estilo rock em espaços culturais alternativos da cidade, bem como em outros municípios. Com o objetivo de divulgar seu trabalho, a banda busca gravar o seu primeiro álbum intitulado Groove. Em seguida, a banda pretende realizar em Ibiúna um show de lançamento e workshop sobre a formação de bandas juvenis, ambos voltados ao público jovem. A previsão é de gravação do álbum entre agosto e setembro de 2023, de realização do show e do workshop em dezembro do mesmo ano, e distribuição do álbum a partir de março de 2024. Então, este modelo aqui, que é alargado, né, não corresponde aos 300 caracteres, ele passa exatamente por todas as perguntas guias, né? Então, por exemplo, resumi-lo seria, por exemplo, tirar aqui previsão de gravação, já dizer que vai fazer a gravação, a realização do show entre 2023 e 2024. É possível trabalhar com esses textos quando a gente também começa a fazer esse exercício entre ter uma narrativa extensa e ampla e geralmente mais confortável, né, incluindo todas as etapas de ideação que foram pelo percurso que o projeto passou, das contribuições que ele recebeu, e depois chegar nesse formato mais sintético. Então, passamos ao item justificativa. Justificativa aqui o que é, né? Então, aqui na apresentação temos a pergunta, o que é. Então, é a apresentação das razões para a realização do projeto e como fazer. O projeto deve ser justificado culturalmente, dê ênfase a seus principais atributos, tais como criatividade, contemporaneidade, tradição, irreverência, popularidade, entre outros. Então, a justificativa do projeto apresenta as razões para a realização. Então, além de explicar as razões que estimularam a realização do projeto, é preciso destacar quais circunstâncias que colaboraram para a sua execução, a justificativa e o que diferencia o projeto, pesquisar e citar dados, números referentes ao tema do projeto. Também é possível incluir as contribuições e benefícios do projeto para o desenvolvimento cultural do público-alvo ou da localidade na qual o projeto está inserido,
que esse é o momento do convencimento da importância do projeto e da capacidade do proponente em realizar. Então, é importante neste item não se perder em detalhes que não estão diretamente ligados ao projeto, explicar por que seu projeto precisa ser executado, a trajetória que justifica a existência do projeto, como ela impactará na comunidade, e ter como referência a conjuntura comunitária, né, o mapa, o ecossistema, a trajetória pessoal, o propósito. Então, passando para o próximo slide, as perguntas guias, né, para a elaboração do texto da justificativa são em que contexto se insere o projeto, qual a sua importância neste contexto, por que foi pensado e proposto, qual o seu objetivo, qual o seu histórico, se houver, na verdade, qual o seu diferencial, qual a experiência do proponente, já foram desenvolvidas outras ações para o público-alvo do projeto pelo proponente. Então, é importante detalhar as referências teóricas e conceituais que dão suporte ao projeto, né, como o histórico da proposta, como surgiu a ideia de realizá-la. Enfim, as perguntas guias são bem elucidativas nesse sentido. E aqui um modelo de justificativa, que eu vou ler aqui dois parágrafos para essa ilustração, né, para essa concretização daquilo que está sendo exposto aqui, de como construir o projeto. Então, o que é o item, as perguntas guias para a elaboração deste texto, e aí um modelo para fazer, então, essa concretização, né, um exercício de entender o passo a passo para a elaboração destes itens. Então, por exemplo, neste modelo, que a gente está tratando da gravação do álbum da banda fulana, o rock é apreciado por nichos alternativos de público e de mercado. No entanto, percebe-se que grande parte dos eventos que acontecem em Biúna e também em outras cidades do interior de São Paulo, seja em bairros do centro e periferia, envolve esse gênero musical. Este contexto propiciou que muitas bandas de rock de São Paulo começassem a viajar pelo interior, realizassem mais shows e se tornassem cada vez mais profissionais. Com isso, a maioria delas está focando no lançamento de álbuns nas plataformas de streaming. Em paralelo, as gravadoras verificaram um crescimento de 14,8% comparado aos anos anteriores do consumo de álbuns de rock no Brasil, segundo informações do site SP Rock, comprovando a existência e o aumento do público interessado. Além disso, a gravação de um álbum configura-se como uma oportunidade para participação em concursos e festivais que exigem como pré-requisito a apresentação do material das bandas. Esses são espaços fundamentais para as bandas independentes mostrarem seu trabalho, e a cada ano vê-se surgir um novo festival nacional e internacional ou uma nova rodada de negócios que movimenta o mercado da música alternativa. São nessas circunstâncias que o grupo Fulana se insere. Realizou shows em São Paulo, Campinas, São Carlos e participou de festivais tais como João do Rock, em Ribeirão Preto. Possui músicas sendo executadas em quantidade expressiva nas maiores plataformas de streaming, a exemplo do Spotify. A banda também já recebeu destaque em sites e revistas especializadas no gênero. Com a possibilidade de gravar o seu primeiro álbum, Groove, a Fulana já iniciou articulação com algumas gravadoras e distribuidoras. Desse modo, a banda Fulana vislumbra poder representar Ibiúna no mercado nacional do rock. Então, este é um texto construído seguindo, então, as perguntas guias que foram apresentadas no slide anterior. E aí seguimos para o item objetivo. Então, objetivo, o que é este item? Neste item, busca-se apresentar a indicação dos resultados que se pretende atingir, dos produtos finais a serem elaborados,
bem como dos benefícios da ação ou atividade cultural, se possível a curto, médio e longo prazo. E como fazer? Faça um pequeno parágrafo com objetivo geral e organize em tópicos específicos. Os objetivos específicos geralmente iniciam com um verbo e devem ser claros e sucintos. Então, o que é o objetivo de um projeto? A indicação dos resultados que se pretende atingir, dos produtos finais, bem como dos benefícios da ação ou atividade cultural. O objetivo geral corresponde ao produto final do projeto, já os objetivos específicos são as ações que contribuirão para o alcance para complementar o objetivo geral. E aí vem aqui as perguntas guias. O que pretende com o projeto, para que foi pensado e proposto e quais são os benefícios culturais, sociais e econômicos derivados do projeto. Então, como exemplo de modelo, temos objetivo geral, com finalidade de dar prosseguimento à trajetória de profissionalização da banda e visando ampliar a distribuição de seu trabalho no mercado nacional, a fulana pretende gravar o seu primeiro álbum intitulado Groove. Específicos: gravar, mixar e masterizar um álbum Groove, lançar o álbum Groove nas plataformas de streaming, lançar o show em Biúna, realizar workshop para o público juvenil. Então, aqui neste exemplo dá para ver as perguntas aplicadas e a diferenciação entre o objetivo geral e os objetivos específicos, que como foi explanado na guia, nas duas guias anteriores, os objetivos específicos sempre começam com os verbos, né? Então, o objetivo geral, ele fala, fala mais sobre o produto, sobre a entrega final do projeto, e o objetivo específico diz qual é esse percurso, né? Esse percurso da entrega desse produto final. O próximo item é o item público-alvo. O que é? Identificação dos públicos ao qual o projeto se destina, prevendo sempre que possível uma quantidade direta e indireta do público a ser atingido. E como fazer? Se o proponente conhecer seu público, deve detalhar aspectos como faixa etária, área de atuação, condições de vida, etc. As características do projeto ou mesmo a trajetória do proponente podem já ter ou indicar um determinado público que já possui envolvimento com a ação ou a atividade cultural proposta ou não tem acesso e possa se beneficiar de alguma forma. Dessa forma, na identificação do público-alvo, ele pode ser feito dessa maneira de quantidade direta e indireta a ser atingido. Em alguns aspectos, podem auxiliar na definição do público, onde o projeto será desenvolvido, a linguagem escolhida, por exemplo, artes visuais, dança, música, e sua proposta, por exemplo, se é uma música experimental, se é música popular. E aqui, no próximo slide, a gente vai mostrar as perguntas guias, que tratam justamente disso, né? Desse perfil que pode ser elaborado, então, para quem o projeto foi proposto e pensado, quais são as características, o perfil do público que o projeto pretende atingir, qual a estimativa de público. Então, para essas perguntas também podem ser acrescentadas, por exemplo, qual a origem social, a faixa etária, né, o grau de escolaridade, dependendo do projeto, os hábitos de lazer e consumo deste público, a região geográfica, principalmente se a gente está falando de projetos que visam ações afirmativas, é muito importante acrescentar esses recortes e, principalmente nesse caso, apresentar também de que forma esse público vai ser acolhido e de que forma ele vai ser também impactado, atingido, alcançado nesse projeto, né? De que forma vai se dar essa comunicação direta para que esse público seja atingido.
Então, no exemplo do público-alvo, o público-alvo do rock é sobretudo o jovem, sendo este, portanto, o público do projeto da banda fulana. A gravação de um álbum justifica-se somente se houver consumidores. Por esta razão, agregado ao projeto de gravação, é preciso promover mais ações para atrair público com o show de lançamento e workshop. Então, dessa maneira, o projeto modelo aqui que a gente está usando, ele já fala de qual é o público, o perfil, né? Também é possível acrescentar nesse texto, por exemplo, o perfil secundário, perfil terciário, que são pessoas jovens interessados em geral, população interessada pela cultura, né, a população do município interessada pela cultura em geral. É sempre possível acrescentar uma abrangência maior, né, uma vontade, um estímulo também do projeto em alcançar, em fazer essa formação, alcançar, na verdade, né, porque fazer formação seria um outro projeto, alcançar o maior número possível de público. Então, o próximo item é a contrapartida. Então, apresentamos aqui o que é a contrapartida. É a indicação de atividades culturais a serem realizadas como contrapartida ou do impacto social do projeto, como atividades de formação, intercâmbio, como fazer. Propõe ações ou atividades que estimulem a participação do público no projeto, seja de formação, intercâmbio, impacto ambiental e que também tenha resultados mensuráveis. Alguns projetos, alguns editais, na verdade, já pedem um destrinchamento de contrapartida, contrapartida social, contrapartida ambiental e acessibilidade. Então, é importante também, na hora de planificar esse projeto, né, de estruturar o projeto na escrita, já ter essas três contrapartidas já pensadas, elaboradas para a hora que for inscrever, a hora que for apresentar para um parceiro, enfim, ter isso também já em mente, já planejado pelo projeto. Então, são atividades de retorno de interesse público, toda ação ou atividade cultural que se insere em um contexto econômico, social e político, principalmente se o projeto for concorrer a edital público, ou seja, uma verba pública. Então, essa verba pública investida no projeto, ela tem que dar, né, prestar contas de que forma ela vai contribuir para a sociedade, né, de que forma essa verba está sendo aplicada e contribui mesmo para um recorte específico da sociedade. Então, como ela devolve esse investimento, né, como ela impacta esse investimento, que não necessariamente devolver no sentido de pariar, né, mas de que forma ela transborda, então ela escoa, né, faz essa verba ver a aplicação dessa verba ser sentida na sociedade. Nesse sentido também pode-se pensar como atuar neste contexto, pensando no compromisso cidadão. E aqui já vamos partir para as perguntas guias, que são: quais são as atividades, como serão realizadas, quando e onde. E no modelo do projeto que a gente está aqui apresentando, tem como uma atividade complementar do projeto a realização de workshop voltado para o público juvenil, ao mesmo tempo que se configura como uma ação de formação de plateia para o gênero musical. É também uma demanda de jovens da cidade de Ibiúna que têm interesse em montar uma banda com amigos da escola ou do bairro. O conteúdo deste workshop será técnico, mas seu diferencial é a troca de experiências da banda fulana, cujos integrantes são de Ibiúna, com jovens deste município. A realização do lançamento do álbum Ibiúna também chamará a atenção para a produção cultural paulista contemporânea no interior do estado, reconhecendo, portanto, que existe tanto um público como artistas interessados na produção musical recente.
Esse agora é o item cronograma. Então, o que é, né? O cronograma situa no tempo as ações ou processos necessários para a realização do projeto. Deve ser apresentado preferencialmente em forma de tabela por itens. E como fazer? Desenhe uma tabela contendo as etapas do projeto e seu período de execução, semana, quinzena, mês. Às vezes também é possível dia. O cronograma geralmente é dividido em pré-produção, ou preparação, produção e pós-produção. Então, nessa etapa, depois eu já vou apresentar aqui o modelo, o cronograma é a consequência da organização do item, né, dos itens que foram vistos anteriormente. Ou seja, né, fracionar no tempo a pré-produção, a produção, a execução e a pós-produção, principalmente dos itens que foram vistos anteriormente, os objetivos, tudo aquilo que foi colocado em objetivos específicos, né? Acho que foram 4 frases. Essas 4 frases elas norteiam também as atividades, que também podem ser subdivididas, né? Por exemplo, dentro de gravar tem a locação do estúdio, os ensaios e a gravação. Tudo isso faz parte, né, como se fossem etapas para a própria gravação do álbum. Então, um cronograma visa nessas ações, que são ações comuns a vários projetos. Aqui posso dar um exemplo também de reserva de local de realização, impressão de peças gráficas, né, ou confecção de peças gráficas para divulgação digital, inscrições, por exemplo, para o workshop, os ensaios, a montagem, o lançamento do show, né, o lançamento do álbum, na verdade, o pagamento de serviços e profissionais, enfim. O cronograma ele dá conta de todas essas atividades e elas também não necessariamente precisam estar tão destrinchadas, mas elas podem ser agrupadas da mesma maneira que também nós veremos nos próximos itens dentro de orçamento. Então, as perguntas guias para o cronograma é em que período as ações e etapas do projeto serão realizadas e quanto tempo durará cada etapa. Isso também é muito importante. A duração da proposta ela é contada da data do início da primeira atividade do roteiro de execução, né, esse roteiro que é pensado mesmo para o cronograma, até a data de encerramento da última atividade a ser executada. E isso inclui também a prestação de contas. Em inscrições eletrônicas, esse prazo ele é contabilizado automaticamente quando você lança no sistema a primeira e a última data de execução. O prazo total e os prazos intermediários para a realização do projeto ou plano de ação devem ser compatíveis com a natureza e complexidade das atividades. Então, é importante calcular bem a execução de cada uma dessas etapas, né? Porque senão será necessário solicitar readequação de cronograma, o que implica em burocracia, implica em atrasos e também impacta no orçamento do projeto. Então, projetar bem os tempos de cada etapa do roteiro é essencial, né, o roteiro do projeto, para o cumprimento do que for pactuado, evitando situações também de imprevistos na execução da proposta. E, pois, às vezes, nem sempre é possível fazer aditivos ou readequação, a depender do tipo do edital ou mesmo do parceiro. E também é possível, por exemplo, dentro de alguns modelos, é possível colocar, como a gente vai ver agora, né? Deixa eu passar já para o próximo slide. Aqui tem uma tabela, né, com a primeira linha cronograma, a segunda já abrindo uma coluna atividades e uma coluna período de realização, e já a terceira linha com a etapa global, né, do que os itens abaixo se referem. Então,
Dentro de pré-produção, tem gravação prévia das faixas do álbum e tem um período de realização. Aqui está junho de 2023, mas poderia ser, por exemplo, mês 1 ou um mês. E aí vai de cada estilo, né, como a pessoa que está elaborando o projeto vai adotar. Então, se a pessoa prefere já aplicar uma data também, quando é permitido, ou também quando é mais, enfim, inteligente, ou fica melhor elucidado o projeto, né? Fica mais nítido, que o projeto está totalmente pronto para ser executado. Apresentar uma data fixa, né? E não um período no cronograma. Isso também são escolhas. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar com períodos e não datas. Mas esse aqui é um modelo também para conseguirmos visualizar as demais etapas, também por isso era importante trazer aqui a data. Também já citamos as datas na apresentação, na descrição, para ter essa retificação ao longo da escrita do projeto. Então, tinha data lá na apresentação, descrição, essas datas que já foram publicadas lá, elas podem ser repetidas, então também para não causar confusão nos pareceristas, né? Já que adotou-se então a data como guia aqui para a escrita. Então, o próximo item é o orçamento. O que é? Indicação dos recursos financeiros necessários para a execução do projeto, com valores unitários e totais. E como fazer? O orçamento tem que indicar item, unidade, valor unitário, quantidade e valor total. O valor total do projeto é a multiplicação de todos os itens anteriores. Na verdade, é a soma, né? E faça referências às ações indicadas no cronograma e veja quais gastos estão implícitos em cada uma delas. Geralmente, os projetos prevêem recursos para pessoal e serviços, infraestrutura e montagem, material de consumo, material gráfico, custos administrativos, comunicação e divulgação, impostos e taxas. É super importante ler os editais, porque alguns editais têm restrições, por exemplo, quanto à alimentação, né? E então é necessário pensar de que forma, por exemplo, os cachês serão quitados, uma vez que os editais, né, alguns editais não prevêem alimentação, então se vai ser ofertada uma ajuda de custo e de que forma também isso vai ser planilhado. Então é importante numerar sequencialmente cada despesa no sistema e a maioria dos sistemas tem isso automatizado, ou mesmo numa planilha Excel, por exemplo, né? É possível usar essa automatização da numeração dos itens, né? Numeração sequencial. A quantidade de cada item em serviço deve ser descrito para cada custeio da proposta. Então, e também o item serviço deve descrever a ser custeado, deve, por exemplo, conter lá se é coordenação, se é coordenador, se é material de consumo, aluguel de salas, cachê de grupos culturais, quantidade de unidades, né, no caso das planilhas, modelos que trabalham essas colunas que vão detalhando o valor de cada uma das rubricas. Então, indicar quantas vezes serão utilizadas as unidades de medidas definidas para cada item de custo, exemplo, né? Quantas diárias, quantos meses ou quantos dias de aluguel pela sala. A unidade, ela indica a medida que foi usada, né? A medida que está sendo apresentada ali para essa rubrica. Então, por exemplo, ela pode ser verba, pode ser serviço, pode ser diária, pode ser cachê, pode ser unidade. E a partir dessa lista de insumos fica mais
simples elaborar, né, também o orçamento e a visualização, o entendimento do que vai ser realizado a partir de toda a parte escrita até então. As perguntas guias para elaboração do orçamento é qual o custo de cada etapa do cronograma, porque uma vez que o cronograma, né, foi elaborado e todos os itens anteriores, esses itens têm que constar nesse orçamento. Quais valores unitários e totais? Para que então possa ser feita, né, faça essa multiplicação em cada uma das rubricas e depois a soma total. Quais são as fontes previstas? Alguns editais permitem que sejam que o mesmo projeto possa receber verbas de fontes distintas. Quanto será solicitado a cada fonte? Qual o valor total do projeto? Aí no modelo, temos aqui uma tabela, a primeira linha orçamento de referência, e na segunda linha tem cada coluna, tem um nome de descrição das colunas, né? Então, a primeira coluna é item, a segunda coluna é descrição, a terceira coluna é quantidade, a quarta é unidade, a quinta é quantidade de unidade, a seguinte é valor unitário e a última é valor total. Então, o exemplo que está aqui é do grupo, né, de pessoal. Então, por exemplo, o item, primeira rubrica do grupo pessoal é produtor, quantidade 1, unidade mês, quantidade de unidade 3, valor unitário 800, valor total 2.400. Bom, essa é a estrutura básica, né, que foi apresentada, que também foi citada lá no início da apresentação. E aqui, por último, né, já finalizando, temos outras informações, finalizando essas estruturas, né, tem ferramental. Então, como itens importantes também, ter o currículo resumido do proponente e dos principais envolvidos no projeto, com ênfase na área cultural. E aqui é interessante ressaltar a experiência do proponente com os temas relacionados aos editais, quando for o caso. A ficha técnica, então, quanto mais o projeto mostrar-se pronto para ser realizado, mais ele vai saltar aos olhos dos pareceristas, né? Também dos parceiros, dos patrocinadores, né? Então, quanto mais informações nesse sentido de preparo, né? Então, já tem uma ficha técnica, as pessoas já estão comprometidas com esse projeto, cada um em sua função. Quer dizer, o projeto ele já foi articulado, inclusive. Ele não foi só planejado, mas também já foi articulado para que ele aconteça. E aqui também material gráfico, então é importante que o projeto já tenha uma identidade visual, o tanto quanto possível, né? Também sabe-se que isso está previsto também dentro de comunicação nos projetos, porque para elaborar, muitas vezes, dependendo do que for a marca, material gráfico também já é necessário investimento. E carta de anuência, né, as cartas de anuência dos profissionais, dos espaços também já previstos para elaboração, isso tudo amplia também a valorização do projeto nos critérios de avaliação. Aqui também como itens que são solicitados em alguns editais, ou também que cabem, né? Cabe aqui elaborar e transcrever para deixar essa estrutura pronta, é pensar no plano de comunicação, quais veículos serão pensados, qual tipo de publicidade, por exemplo, vai ter ou não assessoria de imprensa, relações públicas, ou mesmo pensar em impulsionamento de posts, quais serão as redes sociais que serão trabalhadas nesse projeto, né?
com qual delas ele vai se relacionar, o tom de voz do projeto, quantas postagens vão ser previstas. Isso também é importante planificar o tanto quanto possível. E aqui, por último, um plano de cotas, se aí também tem intenção de apresentar esse projeto para captação de recursos. Então, o projeto ele tem um valor total e os patrocinadores que investirem numa quantidade, por exemplo, acima de 50%, ele vai ter uma cota de exposição no projeto. Se for de 30%, a cota é outra, né, de exposição, e de 20%, enfim, também precisa atrelar e definir quais são essas possibilidades de exibição das marcas dos patrocinadores. Bom, ferramentas, né, pensando que passou por todo o mapeamento do ecossistema para a jornada da realização desse projeto. Então, o ideal seria utilizar o máximo de ferramentas possíveis para facilitar esse processo de ideação e planificação desse projeto, né? E também, com essas ferramentas, fazer um registro mais elaborado, né? Acumular fotos, entrevistas, pesquisas, referências, e também se utilizar de referências criativas que foram colhidas ao longo da elaboração dessa ideação e planificação do projeto. Então, aqui são apresentados o Trello, que é um gerenciador de tarefa, então nele é possível, né, ele usa o sistema Kanban, que é um sistema de gerenciamento de tarefas mesmo, né, também tem uma estrutura que dela derivaram não só o software, mas aplicativos, metodologias. Então, esse site Trello, ele utiliza a metodologia Kanban para o gerenciamento de tarefas. Então, com ele é possível fazer um planejamento estratégico, gerenciar a execução, por exemplo, delegar essas tarefas, então nomear quais serão as pessoas responsáveis por cada uma das tarefas, pensá-las no tempo, também destrinchar, detalhar, por exemplo, quais são as etapas para que essa tarefa seja concluída. Então, é possível, por exemplo, dizer, é necessário fazer contato telefônico, é necessário elaborar um e-mail, fazer a checagem, apresentar em reunião. Tudo isso é possível fazendo o uso do recurso dessa ferramenta. E tem outras mais, né? Se buscarem por Kanban, vão encontrar outras ferramentas também. A maioria delas tem etapas que são pagas, mas também tem áreas gratuitas que já dá para utilizar, assim, dá para utilizar bastante para avançar na escrita de um projeto. O Miro é uma outra ferramenta também acessível que faz mapas mentais, infográficos. Então, para esse momento anterior, até mesmo da descrição, né, da escrita do projeto, ele pode ser super interessante, também durante a escrita e depois também, por exemplo, nessa construção das cotas, também no plano de comunicação. O Miro como mapa mental também para guardar as referências, né, que foram colhidas para a elaboração desse projeto. O Miro também ele colabora muito nesse sentido. Bom, o Google Drive ou alguma outra nuvem que não só seja nuvem, mas também que que tenha programas, softwares, né, de trabalho. Também existem nuvens com software livres, então para organização dos arquivos, né, o compartilhamento também desses arquivos para agilidade do trabalho na rotina. Também isso é possível atrelar os arquivos com a agenda, tipo de compartilhamento, de edição, comentar, editar colaborativamente. Né, essas nuvens auxiliam nesse sentido. O Canva, o Notion
está aqui, como ele é um calendário editorial, né, um baú de referências, banco de dados, ele serve muito para fazer, também pode ser usado como mapa mental e também como gerenciador de tarefas, mas ele também pode focar nesse diferencial que é de fazer o acúmulo de banco de dados, né, desse baú de referências, né, fazer o que a gente faz com favoritos, por exemplo, no navegador, usar o Notion para especificamente, né, nesse caso, que também ele tem a mesma dinâmica de outros programas, mas pode ser usado também nesse mesmo lugar de fazer o arquivamento de referências. O Canva para apresentações, para material de divulgação, identidade do projeto, também para elaboração de apresentações para parceiros, para possíveis patrocinadores, também quando é necessário fazer capa ou apresentar, por exemplo, desenho expográfico de uma exposição, ou mesmo capa do álbum, né, foto, fazer essas edições também. O Canva é um ótimo programa para design. E por último aqui, inteligência artificial, coloquei o chat GPT, para elaboração de escrita também, correção e tradução. Como a versão gratuita, né, não usa especificamente a internet, então é possível trabalhar, por exemplo, com cada um desses itens de forma fracionada. Então, conversar, né, fazer essa conversa com o chat sobre cada um desses itens, pontuando bastante, né, nesse momento que a gente está agora, é muito importante o bom uso dos comandos, dos prompts, nesse diálogo com a inteligência artificial. Então, na hora de elaborar um texto, por exemplo, para apresentação, descrição, então, nesse sentido, é importante falar mais, tratar mais, detalhar mais sobre o tema do projeto, para que a inteligência também te dê mais ferramentas, aumente seu repertório, para você também fazer, para que seja possível também fazer uma remixagem sobre aquilo que foi apresentado, do que a inteligência conseguiu recolher. Então, é isso, mãos na massa. Algumas ferramentas aqui foram trazidas. Essa ideação das etapas comuns da maioria dos editais, espero que tenha colaborado para a concretização dos projetos, né, para esse mapeamento geral. E agradeço aqui também o momento de exposição. Então, este projeto foi realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o PROAC Direto de 2021.